Bênção estar com todos vocês aí, paz do Senhor a todos. Mais um dia em que a gente disponibiliza nosso coração para receber mais de Deus. Olha que coisa abençoada, né? Gloriosa. A gente abre o coração para receber e às vezes nem isso a gente faz. Então a nossa bênção hoje é estarmos aqui, com o coração aberto, sem saber direito o que é que vai acontecer, né? A gente não sabe exatamente o que é que Deus vai fazer, mas a gente sabe que Ele vai fazer. E é bem melhor que a gente leve a nossa vida dessa maneira. Quando a gente cria uma expectativa obstinada, fechada naquilo que a gente espera, isso pode trazer frustração para a gente. Mas quando a gente se abre e diz assim: Senhor, faz nessa noite, nesse tempo de busca, aquilo que o Senhor deseja fazer, aí sim a gente recebe o que precisa e às vezes nem sabe que precisa. Então não é algo que a gente vem tão preparado a ponto de estar fechado. A gente vem com alguma coisa, mas sabendo que Deus sempre supera, fazendo aquilo que Ele deseja fazer. E uma coisa que a gente não sabe como Deus vai fazer é como Ele vai responder, como Ele vai atender a nossa oração. O que a gente sabe é que Ele responde. Então, nesse momento, a gente vai orar e é preciso que a gente tenha essa disposição de apresentar o que Deus já sabe, mas crendo que Ele vai fazer aquilo que a gente não sabe, mas precisa que Ele faça. Amém? Pai, nós oramos a Ti para que o Senhor cuide do nosso coração. Limpa o nosso coração e mente daquilo que não glorifica o Teu santo nome. Existem dores nesse tempo difícil, dores autênticas. Não há como não sentir a perda daqueles que se foram, daqueles que precisamos sepultar. Não há como não sentir dor por aqueles que estão enfermos, lutando pela vida. Não há como não sentir todo esse peso da crise financeira que assolou a tantos. Não há como não sentir por aqueles que estão emocionalmente abalados. Não é porque querem, são situações que superam aquilo que cada um pode lidar consigo próprio. Mas nós precisamos, nós clamamos pela Tua presença para que o Senhor age na nossa vida, no nosso coração. Apresentamos diante de Ti todos aqueles que estão lidando corajosamente com a depressão, com a síndrome do pânico, com a ansiedade. Pai, não temos todos os elementos em nós para provisionarmos aquilo que necessitamos, mas cremos que os céus se abrem e o Senhor derrama da Sua glória e isso é suficiente para nós. Que o Senhor manifeste a Sua glória na nossa vida, no nosso coração, que possamos passar por esse tratamento que vai nos melhorando, que a gente possa receber isso. Eu quero apresentar diante do Senhor o nosso país, Pai, que o Senhor possa trazer cura para tantas áreas carenciadas, que realmente necessitam de uma ação sobrenatural, uma ação espiritual, uma ação que venha do céu. Pai, nós oramos pelos hospitais, por profissionais de saúde, profissionais que trabalham aí, que estão trabalhando na frente dessa renhida batalha, Pai. O Senhor abençoe a todos. Pai, às vezes a gente fica confuso, não sabe se sai, se não sai, e a gente fica perturbado por tantas notícias. Protege nossa mente e nosso coração, para que a gente saiba exatamente onde colocar os nossos pés, fazendo o que for necessário, sem desespero, sem alienação, que a gente não fique indiferente a tudo que está acontecendo, mas não se associe de uma maneira que a gente adoeça, que a gente possa se associar em tudo isso com fé em Ti, sendo dirigidos pelo Teu Espírito Santo, levando uma vida equilibrada. Que haja, Senhor, oportunidade, alternativas para a gente superar essa crise, financeiramente falando, emocionalmente falando, e que a gente passe por tudo isso, ficando mais íntimos do Senhor. Que a gente possa ficar mais íntimos do Senhor. Apresentamos a vida da Dinda, da Sani,
colocamos diante do Senhor para que o Senhor traga a bênção da cura. Ó Pai, apresentamos o neto da Maria Rangel para que o Senhor abençoe muito a vida do neto dela, do João Pedro. Colocamos diante do Senhor a vida da Laura, filha do Márcio e da Daniela, ali com síndrome do pânico, para que o Senhor traga cura. Clamamos por reconciliação. Quem está longe de Ti possa vir para perto e não saia mais da Tua presença. Aquele que já tem a Ti no coração possa mergulhar ainda mais e ter mais intimidade com o Senhor. Nós oramos, Pai, por todos aqueles que precisam tomar decisões rápidas, às vezes decisões difíceis, que incluem um futuro que a gente não sabe qual vai ser, mas também declara e sabe que está nas Tuas mãos. Que o Senhor abençoe o nosso coração e mente nessa noite, que o Senhor trabalhe no nosso coração através do Teu Espírito Santo, é o que nós oramos no nome do Senhor Jesus. Amém. Muito bom estar com o Johnny aí, Lourdes Gonçalves. É sempre bom matar a saudade dos irmãos que estão lá em Portugal. Minha mãe está lá em Niterói, está assistindo também. Karina, Marcele Borges, Vânia Guida. Tem uns irmãos que passam, né? Não podem ficar. Hoje é um dia que é lotado de transmissões, né? Praticamente aí as igrejas todas transmitindo seus cultos. Então muitos amigos aí estão aí ligados às suas comunidades de fé, não podem estar com a gente. Mandar um beijão para Simone e Marcelo. A gente vai ter a oportunidade de ministrar lá na igreja deles, aqui de casa, né? Remotamente, mas com toda certeza a palavra nós cremos que vai chegar. Isso deve acontecer na semana que vem, a gente está alinhando isso aí. E é isso, Rodrigo Mansur, né? Ricardo Lira, a turma toda aí que tem andado com a gente. Mandar um beijão pro pessoal que está lá na sala de vídeo da Daniele. Mandar um beijão para a tia Bizinha que está nos assistindo lá de São Paulo. Bom, essa é a parte boa, né? A gente junta pessoas de diversos lugares. Seria impossível estarmos presencialmente todos juntos, até se nós pudéssemos estar, não é? A gente não está fazendo os cultos presenciais, mas está tendo a chance de fazer algo até além aqui, que é poder juntar pessoas de vários lugares e interagir. A gente pode interagir aqui. Num culto a gente precisa ficar ali prestando atenção ao que está acontecendo, o envolvimento é menor. E aqui a gente tem a chance de interagir. Se eu esquecer de alguém aí, vocês me perdoem, tá? Marcelo está dizendo, já está profetizando que vai ser uma bênção. Estou muito feliz com esse convite aí, é muito bom. Eu gosto muito de pregar e gosto de ter a chance de conhecer outras pessoas, porque é um dia que a gente, com gratidão, testemunha da nossa fé, do que está acontecendo na nossa vida, né? Então isso aí é muito bom. Bom, vamos lá, eu tenho uma mensagem para você que está em Josué, capítulo 1. A gente vai ler o comecinho aí de Josué, eu vou ler até o verso 9, do primeiro versículo do primeiro capítulo até o verso 9. E eu queria dar um título para essa mensagem, que é Coragem ou Obstinação. Mandar um beijão também para Isabela Azevedo, que está sempre assistindo a gente e esqueço às vezes de dar o nome. Mandar um beijão para o Bruno, saudade de você. A gente vai batizar o Bruno aqui em casa, aqui no quintal de casa. Deixa só tudo isso passar aí, já está passando, graças a Deus, a gente vai ter essa chance aí. Se eu esqueci de alguém aí, Daniele também vai colocar aí nos comentários, a gente vai recuperando. E, por favor, interajam, né? Eu estava com saudade do Marcelo, estava comentando com ele hoje, por mensagem, que ele faz muita falta aqui na transmissão, porque ele está sempre interagindo com a gente, isso é muito bom. A gente está aqui isolado, sem ninguém, distante de tudo, de todos, e quando você coloca alguma coisa aí no teu comentário, a gente se sente tocado, há uma troca de calor, mesmo a gente estando distante. Acontece algo realmente que é muito interessante. Tá bom? Marcelo hoje me trouxe uma notícia boa, o tratamento está dando certo, está fazendo infusões aí, ele é um atleta, e aí o dia seguido da infusão é um dia complicado, porque é um efeito como se fosse de uma quimioterapia, né?
e aí ele sente um pouco, mas está melhorando, a coisa está trazendo resultado, isso é muito importante até mesmo para o trabalho dele, né? Mandar um beijão também para a Dailza Coutinho, esposa do pastor Arthur, uma família querida que está muito presente na nossa vida, pela maneira do pastor Arthur pensar, dessa família se manifestar. Há muita concordância, né? E eu fico muito satisfeito de ter alguns amigos, por exemplo, o pastor Arthur é um pastor que tem assim, uma capacidade de pensamento muito profunda. Então eu tenho gente que pensa e aí eu posso me alimentar do que elas pensam, porque isso me reforça, isso me ensina, e isso é algo muito importante. A gente vai até ver isso na palavra hoje, eu vou estar falando um pouco sobre isso também, tá bom? É isso aí, Marcelo, a gente precisa de faladores, né, para não haver um silêncio assim entediante, né? A gente tem aí essa alternativa aí de ir interagindo. Tá bom, gente? Então vamos lá. Eu vou ler aqui nessa querida versão da Bíblia a Mensagem. Depois da morte de Moisés, servo do Eterno, o Eterno falou a Josué, auxiliar de Moisés. Meu servo Moisés morreu, mas vamos adiante. Atravesse o rio Jordão, você e todo o povo, entre na terra que estou dando ao povo de Israel. Estou dando cada metro quadrado que seus pés pisarem, como prometi a Moisés. Do deserto ao Líbano, desde o grande rio Eufrates, toda a terra dos Hititas até o mar Mediterrâneo, a oeste, tudo pertence a vocês. Enquanto viver, você não conhecerá derrota, assim como estive com Moisés, estarei com você. Não vou abandonar você, seja corajoso, anime-se, você conduzirá este povo para tomar a terra que prometi dar aos seus antepassados. Dê o seu máximo empenho em sua alma, não deixe de seguir o que diz a revelação que Moisés escreveu, cada parágrafo. Não se desvie para a direita nem para a esquerda, para que possa chegar ao seu destino. Não deixe em nenhum instante de pensar no que diz o livro da revelação. Pondere e medite nele dia e noite, praticando tudo que ele prescreve. Então você alcançará seu objetivo e será bem-sucedido. Vou dizer de novo, seja corajoso e anime-se, o Eterno seu Deus está com você a cada passo nesse caminho. Pai, aplica a revelação da Tua Palavra ao nosso coração. Que a gente, ouvindo a Tua Palavra, possa meditar sobre ela e assim levar uma vida conforme, consoante a revelação que recebermos do Senhor. Que a gente possa se aplicar naquilo que Deus quer falar nessa noite ao nosso coração. É o que nós te pedimos, Pai, no nome de Jesus. Amém. Mandar um beijão também para Beatriz, que está aí, acabou de chegar. Muito bom estar com você aqui com a gente também. Amém? Bom, eu dei esse texto, eu dei esse título a essa mensagem, porque pode haver uma confusão, e isso é muito importante para a gente identificar. A gente pode confundir obstinação com coragem. Coragem, segundo Deus, é uma coisa que não tem nada a ver com sermos obstinados. Quando a gente pensa em coragem, a gente pensa numa atitude, numa postura, numa performance que nem sempre tem a ver com o que é coragem segundo Deus. Josué estava sucedendo a alguém que estava num nível mais alto do que o dele, mas foi a pessoa que Deus escolheu para suceder a Moisés. A nossa vida tem que continuar, a gente não tem condição de parar nem de retroceder, e a gente também não quer se desviar daquilo que Deus tem para nós. Porém, o grande problema começa quando a gente acha que só quando reunir condições superiores ou num nível que a gente acha que seja suficiente é que a gente pode fazer isso ou aquilo. Eu quero te encorajar nessa noite a compreender que existem coisas pelas quais você não precisa esperar que nada aconteça para começar a fazer. Sabe o que acontece? Às vezes, a gente se obstina a pensar
de uma determinada forma e não desenvolve a coragem que Deus almeja que nós tenhamos. De repente ele pensou assim, bom, Moisés morreu, bom, vamos dar um tempo para que Deus levante uma outra pessoa e eu vou apoiar essa outra pessoa. Só que Deus estava contando com Josué para suceder a Moisés. Para já a gente tem que cair na real. A gente tem que identificar que Moisés morreu e a gente tem que continuar. Isso é muito difícil, porque muitas vezes a gente se prende à memória de pessoas que passaram e a gente não consegue ir para frente. Tem projetos, tem planos que Deus tem para nós que já não dependem daqueles que vieram antes de nós, já depende da gente. Com isso eu quero dizer que tem coisas que você já sabe o que é que você tem que fazer. Tem coisas que não precisa dizerem mais para você que você precisa fazer. Nós, às vezes, criamos uma dependência de que as pessoas digam para a gente o que a gente precisa fazer para a gente começar a fazer. E aí eu quero lançar esse desafio para você. O que é que Deus te pediu para fazer que você ainda não fez e sabe que precisa fazer? O que é que ainda não começou que você precisa começar para já, imediatamente, e não percebeu? Não é? As pessoas criaram uma dependência muito grande de Moisés, e aí não é uma especulação minha. A própria Bíblia diz que o sogro dele se aproximou para dizer para ele, olha, cuidado, você não vai suportar, você tem que dividir essa carga aí com mais pessoas. Foi aí que ele levantou homens para que pudessem auxiliá-lo no apacentamento daquele povo. Não é? Marcelo está falando aqui, muitas vezes, quando não vemos uma solução para qualquer situação em que queremos ter vitória, paramos no meio por falta de coragem de ir até o fim. Sabe por que às vezes a gente para antes de chegar até o fim? A gente acha que está faltando alguma coisa. Nem sempre vai ficar a nosso cargo avaliar o que é que está faltando. Todos os dias, por exemplo, né, se eu for dar aqui um relato pessoal, eu fico pensando, poxa, o que eu posso fazer para que hajam mais pessoas? Não é? Tem uma turma que anda comigo que sabe disso, o quanto eu fico me esforçando na minha cabeça para pensar maneiras de conseguir comunicar melhor o Evangelho, para que eu possa acessar mais pessoas. Mas nem sempre isso é uma coisa que Deus pede da gente. E às vezes a gente confunde obstinação com coragem. Coragem é o que você está fazendo agora. Você abre o teu coração, ouve a palavra de Deus, crendo que ela vai ter uma aplicação na sua vida, no seu coração. Isso tem que ser muito corajoso. Porque normalmente a gente não quer que ninguém nos diga o que temos que fazer. A gente vive por vezes de extremos. Ou a gente só faz quando alguém fala que é para fazer, ou a gente se obstina a fazer de um jeito e não quer que ninguém diga que a gente está fazendo errado. Não quer que ninguém diga que a gente tem que fazer de uma maneira diferente. Tem que ser muito corajoso para dar o coração para Deus e dizer o seguinte, não, direciona a minha vida. Porque por vezes essa direção ela será contrária à direção que eu estou tomando. Imagina você fazer uma longa caminhada e descobrir que está no caminho errado e ter que fazer o caminho de retorno. E o Evangelho é o tempo todo retornar da onde a gente não tem que ir. O Evangelho é aquele transporte que a gente pega para voltar, porque passamos do ponto ou porque seguimos num sentido contrário àquele que Deus ele tem para a nossa vida. Então exige coragem, mas não é essa coragem que parece valentia. Às vezes a gente quer bancar o valente, e a gente quer partir para cima, e nem sempre coragem é isso, não. Às vezes coragem é se recolher e procurar em Deus identificar o que é que a gente pode estar fazendo que não está agradando a Deus, que não está nos levando a lugar nenhum. Isso precisa de coragem. Obstinação
é algo que já está pronto na gente. A gente quer de um jeito, a gente gosta de uma determinada maneira, a gente está certo do que a gente quer e nem passa pela cabeça, muitas vezes, que a gente pode estar fazendo o que Deus não nos pediu para fazer. Às vezes a gente quer ir além do que precisa ser feito, achando que fazendo mais a gente chega mais longe. Nem sempre é assim. Às vezes a gente acha que tem que parar de fazer uma determinada coisa porque a gente não é capaz de ver resultado. Então a gente altera o que está sendo feito, certo, para fazer o errado, porque a gente não suporta esperar o tempo. Ou a gente tem a sensação de que a coisa está passando muito rápido e a gente não está acompanhando, ou a gente tem a sensação que não está passando e que a gente precisa fazer alguma coisa. Irmãos, é muito difícil a gente ser conduzido. Agora, a gente só pode conduzir coisas na nossa vida se nós formos conduzidos por alguém. Tudo que a gente conduz tem a ver com a condução de alguém em nós. O detalhe importante, relevante, é saber quem é que me conduz. Muitas vezes nós somos conduzidos pelos nossos medos, inseguranças e carências. Então, tem coisa que eu e você fazemos porque a gente tem medo de que outras coisas aconteçam. Tem coisas que a gente faz porque se sente inseguro. Então a gente toma uma determinada atitude, assume uma posição por insegurança. Isso não é coragem. Muitas vezes a gente está preso com um coração lotado de emoções perturbadoras. Tem gente que só faz as coisas na vida quando se sente empurrado por uma situação irreversível. Deus não pretende que a gente haja de rompante. Ele tem o prazer de planejar coisas boas para nós e Ele quer que a gente entre nesse planejamento dele. Não viva de sustos, né? Olha, a pandemia veio e eu tive que tomar essa atitude. Não, a gente está sendo conduzido por um Deus que está muito acima de qualquer situação. Bom, o Marcelo está falando aqui, meu pastor, somos cheios de manias e com isso oramos, mas erramos mais do que acertamos, não temos a coragem de enxergar as nossas falhas. Essa que é a verdadeira coragem. Olhar para si como frágil, vulnerável diante das situações é que é a verdadeira coragem. Coragem não é fingir que os problemas não estão aí, que eles não existem. Coragem é assumir, muitas vezes, que a gente não tem condições de suceder a Moisés, mas que a gente vai se animar na força do Senhor. O que é que você vai fazer com essa palavra que você está ouvindo? Porque Deus já ouviu muito você dizer que não está bom, de que você está sofrendo, que você não está conseguindo, que você não dá conta. Isso Deus já ouviu. O que Deus espera ouvir de mim e de você é que, apesar da gente não conseguir, de não ter condições, a gente crê que na força do Senhor nós vamos poder avançar. Quando a gente fala do povo de Israel, hoje a gente tem uma proporção diferente do que eles tinham sobre si mesmos. Eles se viam pequenos, porque de fato era um povo pequeno, improvável, inexperiente. Israel passou 500 anos sem possuir a terra. Eles tiveram ali os patriarcas que foram nômades, peregrinavam, não tinham terra nenhuma, andavam de um lado para o outro. E o nome hebreu tem a ver com isso, né? Um povo que vai fazendo o caminho. Depois eles ficaram mais de 4 séculos escravos. E agora, nas mãos
né, primeiro de Moisés e sucedido por Josué, eles tinham que aprender a fazer essa transição. O cristão, ele precisa aprender a ser livre, porque durante muito tempo na nossa vida nós fomos escravos das nossas emoções, escravos do pecado, escravos do nosso jeito de agir ou da condução de alguém sobre nós. Eles agora estavam livres, mas precisavam aprender a viver essa nova vida de liberdade. Tanto que, no meio do caminho, eles tiveram saudades, porque eles viveram muito mais tempo na escravidão do que a recente liberdade para eles. E é isso que é propósito da terapia de Cristo. A gente aprender a fazer essa transição. Muita gente se julga livre, mas é escravo dos seus vícios, das suas compulsões, dos seus maus hábitos, de pensamentos que ela nem sabe que não são dela. Ela sofreu uma influência, às vezes sutil, e recebeu aquilo que a escravizou e ela não percebeu. Mas a Bíblia diz que foi para a liberdade que Cristo ele nos libertou. E a gente precisa caminhar com Deus para aprender a viver essa liberdade. Não adiantaria que Josué seguisse segundo o que ele mesmo pensasse, porque ele estava num nível inferior ao de Moisés, ele não conseguiria, ele era apenas auxiliar de Moisés. Mas o que ele precisava entender é que a mesma dependência que Moisés precisou ter em relação a Deus, ele precisaria. Suceder Moisés era difícil, não por aquilo que Moisés foi por si mesmo, mas por aquilo que Moisés foi nas mãos do Senhor. O gabarito, o elogio, o talento, tudo, a glória é sempre de Deus. E o que a gente aprende uns com os outros é aprender a esperar em Deus. Como a gente falou ontem, a consciência do conflito que existe da carne e do espírito, ela é maior quanto mais a gente tem intimidade com Deus. Quanto mais a gente conhece Deus, mais a gente verifica o quanto nós precisamos dele. É assim. Você topa viver esse desafio de não saber e depender de alguém? Olha, o rompante, né, natural da gente, o que é? É tomar conhecimento, dominar um assunto para que a gente possa ter autoridade para falar sobre ele. Mas no Evangelho é diferente. Espiritualmente, a gente vai desistindo, entregando, renunciando o que a gente acha que sabe para dar esse discurso, né, para dar o controle, a condução da nossa vida para o Senhor. E assim a gente vai avançando. Eu quero dizer algo para você. Tem muita coisa que está dependendo apenas da tua coragem de avançar nesse molde. Deus não precisa da sua valentia, Deus não precisa da sua força. Ele precisa do seu coração vulnerável. Quem prega a palavra sempre sente um frio na barriga quando vai entregar uma mensagem. Por quê? Sabe que não está na mão de quem prega, está na mão de quem influencia, de quem enche, de quem conduz o pregador. Eu não sei qual é o efeito do que eu estou falando no seu coração. O que eu sei e o que eu espero é que o seu coração seja tocado pelo Espírito Santo, da simplicidade do que a gente está dizendo aqui. Deus, Jesus, não é? Curou, até mesmo cuspindo nos olhos, fazendo lodo, misturou com a terra e jogou e curou os olhos. Deus pode fazer de qualquer maneira. Aliás, Deus criou todas as coisas do nada. Deus pode chegar até o teu coração, preencher você, fortalecer, direcionar a tua vida, sem precisar de mim. Eu estou sendo um privilegiado de poder transmitir alguma coisa que, na verdade, Deus supera em muito, na ação poderosa dele, na glória manifesta, nas suas mãos direcionadas a você para edificar e abençoar a sua vida.
Todo o esforço que a gente faz para ser transformado é porque tudo aquilo que o nosso coração carnal sabe, tudo aquilo que a nossa velha natureza nos induz, tem a ver com uma realidade de escravidão que não é mais condizente com a nossa vida hoje. Nossa vida hoje não é mais essa. A gente vive livre e, portanto, depende daquilo que o Senhor nos orientar a fazer, porque o nosso ponto de partida anterior não serve mais. Não serve mais. Eu e você não sabemos mais sermos dirigidos pelo nosso próprio coração. Para já nunca dá certo, né? Quantas vezes a gente errou numa primeira impressão? Quantas vezes a gente avaliou de uma forma e aconteceu de outra? Quantas vezes a gente se pegou planejando de um jeito para depois ver a coisa acontecida completamente de outra maneira que a gente não chegou a cogitar? É como se fosse um filme que a gente assiste, que a gente pensa que vai ter um determinado final e tem um final surpreendente. Deus é assim. Agora, quando a gente assiste um filme, mesmo sem saber o final, a gente é empurrado pela trama da história e a gente fica querendo saber o final, confiando em quem fez o final. Seria muito entediante assistir um filme que a gente já imaginasse como tudo iria terminar e a gente não teria nem o prazer de assistir, porque muitas vezes o prazer de assistir é justamente não saber como vai terminar. Deus quer que o seu coração seja invadido por essa alegria, de expectativa das coisas que Deus vai fazer. Você para o que está fazendo, entrega o controle para Ele, não sabe o que Ele vai fazer, mas sente alegria pela trama, pela história que Ele desenhou, que Ele imaginou, que Ele escreveu para mim e para você. Abandone hoje a obstinação em qualquer área da sua vida e abrace essa coragem de entregar. A coragem do crente não é levantar uma arma. A coragem do crente não é levantar a voz. A coragem do crente não é agredir ninguém com palavras. A coragem do crente não vem da ira, na capacidade de insultar e ofender ninguém. A coragem do cristão vem da capacidade de entregar. O que é que você vai entregar? O que é que está cansando você? O que é que está te consumindo? O que é que está absorvendo, drenando as tuas forças? Será que não é o tempo oportuno de você entregar? Ah, mas se eu entregar não vai acontecer nada. Não. Deus está aguardando a oportunidade dada por mim e por você de maneira voluntária para Ele começar a agir. Deus quer muito agir. Ele quer agir muito mais, mas Ele não vai impor isso a você. Como você também não tem que impor absolutamente nada a Deus. É difícil levar a vida com essa naturalidade, com paz, mas o que nos é prometido é isso, é uma paz que excede o entendimento. É isso que Deus vai derramar sobre nós. Então, qual é a expectativa daquele que espera em Deus? A expectativa de receber o que a gente não sabe o que é, mas sabe que vai gostar de ver acontecer. A gente precisa se deixar surpreender pelo final que Deus escolheu para cada situação da nossa vida. Amar isso. Amar esse Deus desconhecido que se manifesta como quem nos conhece mais do que a nós mesmos e que faz o que a gente nem acredita, né? O olho não viu, o ouvido não ouviu, não subiu ao coração do homem as coisas que Ele preparou para aqueles que o amam. Nosso papel nem é tão difícil assim, se você parar para pensar. Nosso papel é ter coragem de amar esse Deus, sem saber o que Ele vai fazer. Amar a Deus não te dá a agenda de Deus. Você não fica sabendo o que Ele vai fazer. Mas amar a Deus te dá a confiança, a esperança de que o que Ele vai fazer vai ser muito bom, muito especial. Essa é uma noite para você separar coragem de obstinação,
lançar fora toda obstinação e apresentar uma coragem de deixar Deus fazer. Além de coragem não ser obstinação, coragem também não é alienação. Não é para você se isolar, ficar alheio a tudo que está acontecendo porque Deus é que está conduzindo a sua vida. Não, é ter a coragem de ouvir ele dizer o que ele disse para Josué. Josué, é você que vai conduzir o povo. Não tem, quando Deus faz um chamado, não tem como você dizer para Deus que não tem como ser, porque quem faz ser é Ele, então não tem como dizer. Você pode dizer não para mim, você pode ficar alheio ao que eu disser para você, mas não dá para ficar alheio àquilo que Deus ele nos fala, porque Ele é poderoso para realizar até o que a gente se sente frágil e insuficiente para fazer e realizar. Pai, nós oramos a Ti nessa noite para que o Senhor nos dê a coragem de entregar nosso coração e toda a nossa obstinação, que vá embora de nós todo o nosso jeitão de agir que se impõe e que atrapalha tudo. Ó Pai, se existe alguma coisa parada na vida dos meus irmãos, na minha vida, que hoje a gente possa andar para frente, passar adiante, continuar, que se existe alguma crença nossa que nos atrapalhe, que nos impossibilite de ir além, que o Senhor arranque isso de nós e que fiquemos com essa expectativa de um Deus que se manifesta poderosamente e faz muito mais do que o que a gente possa pedir ou até mesmo pensar. Que lancemos fora, Senhor, toda obstinação e que o Senhor nos dê essa coragem das pessoas nos perguntarem: e aí, o que é que você vai fazer? E você dizer assim: eu vou esperar em Deus. À medida que eu receber de Deus, eu vou fazer. Ó Deus, a Tua palavra diz que cada dia basta o seu mal. Que a gente se preocupe com o que está acontecendo agora, crendo que em Ti o nosso amanhã está abençoado, está reservado a vitória, a solução. Que a gente não antecipe os problemas, mas aprenda a meditar na Tua palavra. Que a gente possa ser sustentado por essa ideia de coragem que nos faz entregar para ter paz. Ó Pai, o que a gente não entrega a Ti, a gente não fica em paz. Que a gente possa ter paz entregando para o Senhor. E que a nossa alegria seja ser superado nas nossas expectativas a cada dia. Que o Senhor possa dar um desfecho para cada um dos nossos problemas, diferente do que a gente imagina, mas conforme aquilo que necessitamos do Senhor. Que a nossa vida não seja nos tornarmos independentes de Ti, mas cada vez mais dependentes da manifestação do Teu poder. Nos ensina a ficar vulnerável diante de Ti, para que estejamos firmes diante dos homens. Essa é a nossa oração, Senhor. No nome de Jesus. Amém. E que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor incomparável de Deus, o nosso eterno Pai, e que as doces consolações do Espírito Santo sejam com cada um de nós para todo sempre. Amém. Que Deus encha o seu coração de coragem e que você possa deixar drenar toda a obstinação, para que, dirigido pelo Senhor, eu e você sejamos mais do que vitoriosos no nome dEle. Amém? Que o Senhor nos abençoe. Até amanhã, se Deus quiser, nesse mesmo horário, a gente vai estar aqui, se Deus quiser, para trazer mais uma vez a palavra do Senhor, para adorarmos e orarmos juntos. Não se esqueça, nós estamos sendo tratados por Jesus. Um beijão a todos.